é Cristina Kemi e esse é meu podcast sobre tricô, costura e outras manualidades. Se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda, e se você já viu algum dos outros episódios, obrigada por estar aqui de novo. Em geral, nos episódios do podcast eu falo sobre o que eu tô fazendo, os projetos que estão em andamento, mas hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou mostrar como eu costurei esse saquinho aqui. É um saquinho bem simples, né, com fechamento com cordão. E eu gosto bastante desse modelo de saquinho porque ele é bem prático. Você pode colocar várias coisas dentro, pode servir como uma embalagem para presente, ou pode carregar os projetos que você está fazendo, seja de bordado, de tricô, de crochê, de costura mesmo, enfim. Eu também gosto de usar quando eu vou viajar para carregar as miudezas, coisas de maquiagem, ou peças íntimas, coisas que eu não quero que fiquem soltas na mala, e é uma maneira de guardar sem ocupar muito espaço também. Eu resolvi fazer esse tutorial porque eu acompanho o podcast da Catarina, o Banda Escada. Ela é portuguesa e mora em Oslo. Não exatamente em Oslo, eu acho, mas é perto. É na Noruega. Ela tá aprendendo a costurar. Ela queria fazer um saco e eu passei um tutorial pra ela, da Andrea Montinho, do blog Casa de Reboco, que é um tutorial bem antigo, mas eu acho bem interessante o jeito que ela explica, assim, eu acho bem didático. Só que a Catarina ficou um pouco com dificuldades na hora de montar o saco. Eu acho que porque a Andrea usa duas cores que se repetem, uma na parte de fora e uma na parte do forro, né, na parte de dentro do saco, tipo, que seria aqui. Talvez nisso ficou um pouco confuso, assim, na hora de virar o saco. Então eu pensei, bom, é uma coisa que é simples de fazer, então de repente se eu gravar um vídeo a Catarina consegue entender e talvez seja útil para mais algumas pessoas. E aí na hora de explicar como eu fazia, eu tentei dar o máximo de detalhes possível, então ficou um vídeo um pouco comprido, mas o processo em si é simples. Se você escolher usar um tecido só na parte de fora, né, em vez de usar dois como eu fiz, fica ainda mais fácil porque não tem que fazer essa emenda aqui no meio. Seriam só as emendas laterais, até mesmo a parte de baixo. Se você tiver um tecido comprido o suficiente, você pode fazer o saco só dobrando o tecido, né, e se não for uma estampa direcional, é claro. Mas no meu caso, eu queria aproveitar alguns retalhos que eu já tinha em casa, então eu fiz essa composição aqui com dois tecidos na parte externa, e no forro eu usei um tecido mais simples, que é tipo um algodão cru. E aí dentro do saquinho eu tô guardando as minhas meias. Agora por enquanto ainda só tem um tubo, ainda falta fechar aqui a ponta do primeiro pé, fazer o kitten stitch. Deu certinho assim o tamanho desse projeto pra pôr aqui dentro do saquinho. O legal desse tipo de peça é que você pode fazer do tamanho que você quiser. Tanto que no tutorial que eu fiz eu não indiquei muito as medidas, porque isso depende do que você vai querer colocar dentro, né? Ou do tanto de tecido que você tem disponível. Então a única coisa que você precisa ter em mente é que você precisa fazer todas as partes com a mesma medida. Então essa parte da frente, né, a parte de trás e o forro também, uma parte e a outra parte, todas essas quatro partes tem que ter a mesma medida pra daí encaixar, né, e virar o saquinho com tudo do mesmo tamanho, porque se o forro for menor, ele vai ficar aqui em cima, por exemplo. Ou se ele for mais comprido, vai ficar tecido embolado. Se todos tiverem a mesma medida, vai dar certo. Pensando nos cálculos, né, se você quer que o saquinho fique com um tamanho, vamos supor, 15 por 20, faz de conta. Então, se você quer que ele fique com esse tamanho, você tem que considerar as margens de costura. O que você vai ter que acrescentar para que no final ele fique com 15 por 20, porque você acaba comendo um pouco de tecido quando você costura aqui e aqui nas laterais. Eu usei uma margem de costura de meio centímetro para cada lado, então seria meio centímetro aqui, meio centímetro aqui, meio centímetro aqui em cima e mais aqui o dessa emenda. Supondo que você não vai fazer com dois tecidos diferentes, você vai fazer com um tecido só. Você vai ter essas costuras das laterais, da parte de cima e da parte de baixo. Então você vai ter que acrescentar 1 centímetro em cada lado, porque aí seria meio de um lado, meio do outro. Tanto em cima quanto embaixo, quanto nas laterais. E aí, se você for fazer essa emenda de tecidos, ou se você for usar mais tecidos, enfim, você vai ter que ir considerando todas essas costuras, todas essas margens de costura para poder ter a ideia do tamanho final que o saco vai ficar, hein? Porque senão, se você cortar o tecido já direto com 15 por 20, aí você vai comer aqui e ele vai ficar, no final das contas, 14 por 19, né? Porque você vai comer 1 centímetro nas costuras. E o tamanho do cordão também. Eu usei o que eu tinha aqui em casa, mas ele
O ideal é que você corte ele um pouco maior do que você deseja, porque às vezes ele acaba desfiando aqui na pontinha, enfim. Na hora de você queimar também, às vezes pode não dar certo da primeira vez, aí você corta um pedaço, queima de novo. É melhor sempre cortar um pouco a mais e sobrar, depois você refila, do que você cortar muito curto ou muito em cima e depois faltar. Em relação à composição de tecidos, você pode brincar com o que você tem. E você pode fazer um bloco de patchwork, usar ele como a parte externa, ou você pode fazer igual eu fiz, um composê com 2 tecidos assim, ou com 2 tecidos divididos na vertical, né? Metade de um e metade de outro. Você pode fazer de um tecido só, como eu falei, também fica bem legal. Dá pra fazer bordados no saco, enfim, dá pra inventar bastante coisa aqui em cima. E aí aqui na parte de cima também eu fiz aqui sem o babado, aqui em cima, porque como o saco já não era muito grande, então eu quis economizar, né, esse tecido aqui da parte de cima e fiz a costura pra passar aqui o cordão bem aqui na ponta. Mas se você quiser, dá pra deixar uma borda um pouco maior aqui em cima, fica legal também. Sobre o tutorial, primeiro eu queria pedir desculpas pelo áudio, porque o áudio não tá muito bom. Eu tive que gravar algumas coisas durante a edição, fazer um voice-over, porque o áudio original ficou com muito ruído. O áudio ficou um pouco abafado, esse que eu fiz o voice-over, mas eu acho que dá pra entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu tento responder. Então vamos pro tutorial. Eu vou desmanchar essas máscaras que eu tinha feito como testes. Vou reaproveitar o tecido pra fazer o saquinho. Agora eu vou apresentar para vocês o melhor amigo da costureira, que é o desmanchador de costuras. Desde que eu comecei a costurar até hoje, eu já desmanchei muita costura. No começo eu tinha a impressão de que eu mais desmanchava costura do que costurava. Mas com o tempo, os erros vão diminuindo e a gente passa a desmanchar menos. Mas ainda assim, sempre tem uma coisa ou outra que sai errada e a gente acaba usando o desmanchador. É sempre bom ter um bem afiado, porque ele tem uma lâmina, né, que vai gastando, assim como tesoura, enfim, qualquer coisa que tem fio. Se você vê que o seu já tá meio gasto, é porque tá na hora de trocar. Nesse caso eu tô desmanchando uma peça que já tá acabada, né, uma peça pronta. Então eu comecei pelo retrocesso, né, do final aqui da peça, ou do começo, enfim. A parte que é mais difícil de desmanchar, né, a costura aqui é mais reforçada, então em geral eu começo por aqui e depois vou pra parte mais fácil, que é a costura simples. Quando a gente vai desmanchar a costura é que a gente se arrepende de ter escolhido uma linha tão exatamente da mesma cor do tecido. Quando você já desmanchou um pouco e tem uma parte então já aberta, dá pra cortar a costura aqui por dentro, né? Aqui que tem um pesponto que tá atrapalhando um pouco. É só ir cortando os pontos com o desmanchador aqui pela parte de dentro. Também dá para encaixar o desmanchador entre os 2 tecidos e ir correndo ele para cortar as costuras, porque o que corta mesmo no desmanchador é essa voltinha. E é um jeito mais rápido, só que é um pouco mais arriscado também, porque tem grande chance de ele escapar e a pontinha pegar no tecido e fazer um buraco. Eu tava desmanchando aqui e daí aconteceu o que eu falei de fazer um buraco. Eu tava cortando aqui e daí pegou o tecido e fez um buraco. Então eu vou ter que cortar aqui essa borda pra poder tirar o buraco. Agora eu desmanchei as máscaras. Eu tenho essas 2 partes desse tecido meio bege que vão ser o forro do meu saquinho. Essas partes já estão emendadas porque eu já tinha feito o reaproveitamento do tecido na hora de fazer o teste das máscaras. Já são retalhos. Aí a parte externa eu vou fazer metade com esse tecido aqui, que era também o da parte externa da máscara. É um tecido de libélulas, é um motivo bem tradicional japonês. Mas como é um pedaço pequeno, se eu usasse só ele e o saquinho ia ficar de um tamanho muito pequenininho. Então eu vou juntar com esse outro tecido aqui, que é um retalho de um vestido que eu já mostrei aqui no podcast. Ele é um misto de algodão com linho. E daí, para unir os dois, eu vou ter que fazer uma emenda parecida com a que eu fiz lá no forro que eu mostrei anteriormente. Uma costura reta e um zigue-zague para não desfiar. Na verdade, o zigue-zague não é obrigatório, mas eu vou colocar porque senão o tecido fica desfiando conforme a gente está trabalhando com ele e daí é um pouco mais difícil de manusear. Então aqui eu tenho as 2 partes que vão formar o meu tecido externo do saco. E agora eu preciso unir o direito de uma parte com o direito de outra
outra parte. O direito é o que fica para fora. Então eu vou posicionar o lado direito de um tecido com o direito do outro tecido. Só que um dos tecidos que eu tô usando, ele não tem lado direito e avesso, ele é igual dos dois lados. Nesse caso, para não me confundir, eu posso marcar com um giz de alfaiate, uma letra A, para indicar qual é o avesso. Esse é um giz que ele sai com o calor do ferro. O giz Panda é o que eu mais gosto de usar porque ele é bem lisinho, parece um sabonete, tanto que dá para usar também retalho de sabonete para fazer as marcações e ele pega muito bem no tecido, tipo, você não precisa fazer muito esforço para ele marcar o que você quiser. Então, voltando para a costura, eu vou pegar os meus tecidos e vou pegar o lado direito e colocar com o direito da outra parte. Eu vou alinhar as duas bordas para elas ficarem bem retinhas. Aqui eu tô fazendo no sentido horizontal, mas se você quisesse unir os tecidos de maneira vertical também pode. Depende do efeito que você quer dar. Então, antes de costurar, eu vou alfinetar aqui as duas bordas para elas ficarem certinhas no lugar que eu quero. Eu coloco os alfinetes, como eu já falei no outro post, de maneira perpendicular em relação à borda que eu vou costurar. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros dois pedaços que vão formar a minha segunda parte externa do saquinho. Aqui eu tô usando uma estampa que não é direcional, eu posso colocar tanto ela de um lado de um outro que não vai dar diferença. Mas se eu estou usando uma estampa que tem uma carinha, por exemplo, de um bichinho e eles estão todos pro mesmo lado, então eu tenho que prestar atenção na hora de posicionar o tecido, pra ele não ficar de ponta cabeça. Agora eu vou fazer uma costura reta pra unir as duas partes. Vou usar uma margem de costura de meio centímetro, ou seja, entre a agulha, que é onde vai ser a costura, e a borda do tecido tem meio centímetro. Aqui no caso, esse meio centímetro coincide com a largura do pé calcador, então fica mais fácil para eu me orientar na hora que eu tô costurando, porque é só eu seguir a largura do pé conforme for costurando. E como eu falei no outro vídeo, eu vou tirando os alfinetes na hora de costurar. Começo com retrocesso, faço uma costura reta até o final. E na hora de terminar também faço outro retrocesso para segurar a costura. E agora, em vez de cortar a linha, eu vou posicionar a minha outra parte externa, que é igual à primeira que eu costurei, porque aí eu faço uma costura em cadeia, né? Ou seja, em vez de ficar cortando sempre a linha e posicionando a outra peça, eu já faço isso logo em seguida e depois eu corto a linha de todas as partes de uma vez só. Isso é bem prático quando a gente tá fazendo coisas assim que usam sempre a mesma cor de linha e são vários pedacinhos. Por exemplo, num quilt, fica muito mais rápido você fazer desse jeito do que você ficar cortando a linha toda vez. Agora que as duas partes já estão costuradas, é só cortar para separar. Eu vou passar um zigue-zague aqui nessa borda nas duas partes, porque eu não quero que fique desfiando. Na verdade, esse zigue-zague não é obrigatório, porque como essa costura vai ficar escondida pelo forro, não tem perigo de desfiar depois que a peça estiver pronta, mas conforme eu tô manuseando o tecido até terminar o saquinho, esse tipo de tecido tende a desfiar bastante, então eu acho melhor passar o zigue-zague para facilitar o meu trabalho. Agora eu vou mudar a máquina da costura reta, que é a que tá agora, para o zigue-zague. Eu giro o botão seletor para escolher o tipo de ponto, até chegar no zigue-zague médio. A minha máquina tem 3 tipos e eu escolhi o do meio. Também precisa conferir a agulha, se ela tá na posição do meio, se a sua agulha tem ajuste de posição, e também ver se o pé calcador que você tá usando é adequado para zigue-zague. Eu passei o zigue-zague em uma das partes externas e agora eu já vou juntar a outra parte em cadeia, igual que eu fiz na outra costura, sem cortar a linha. E sobre o posicionamento do tecido em relação à agulha e ao pé calcador, como a gente quer que a costura fique bem na bordinha, não vou alinhar a borda do tecido com a borda do pé calcador. Eu vou colocar o tecido alinhado com o meio do pé calcador, porque a agulha, quando ela fizer o zigue-zague, ela vai cair metade pro lado do tecido e metade pro lado de fora, e isso vai fazer com que a costura fique bem na borda. O zigue-zague fica bem na bordinha para ele segurar o tecido e não deixar que ele desfie.
Depois que eu passei o zigue-zague nas duas partes, eu vou dar uma refilada aqui na costura, vou dar uma limpada nesses fios que ficam soltos. Esse tecido marrom ele desfia muito, então fica esses pedaços aqui. Agora eu vou abrir a costura e levar para o ferro para deixar bem esticadinho, principalmente abrindo bem essa costura que a gente acabou de fazer. Agora eu tenho as 4 partes que vão formar o saquinho prontas. 2 partes externas e 2 partes internas, que são o forro. Só que como eu tô usando retalhos, cada parte tem um tamanho, então eu preciso refilar para deixar tudo igual. Para refilar eu vou usar essa régua de patchwork, essa é minha em polegadas, mas pode ser em centímetro, ou o que você tiver. Ou se não tiver régua quadriculada também pode usar régua normal e esquadro para ficar bem retinho, né, o ângulo de 90 graus. E aí eu preciso de alguma referência para poder alinhar a régua. No caso aqui eu vou pegar a própria risca que marca a divisão entre os dois tecidos. Essa vai ser a minha referência para traçar a primeira linha e a partir dessa primeira linha eu vou fazer todas as outras para formar um retângulo. Agora chegou a hora de montar o quebra-cabeças. Então a gente tem aqui uma parte do tecido externo e uma parte do forro. E eu vou unir os dois direito com direito. Então as duas partes do direito vão ficar umas viradas contra as outras. A gente vai costurar pelo lado avesso. Daí aqui, como no meu caso eu tenho uma parte de cima e uma parte de baixo, eu tenho que definir agora qual que vai ser, né? A parte de cima e a parte de baixo. Porque eu poderia costurar aqui pelo lado azul e aqui ser a parte de cima do saquinho e aqui a parte de baixo. Mas eu quero o contrário, eu quero que essa aqui seja a parte de baixo e essa aqui a parte de cima. Então eu vou costurar por aqui. A gente vai fechar a parte de cima do saco. E quando a gente vai pôr os alfinetes, o ideal é a gente dar uma distribuída no tecido. Então, às vezes, na hora do corte, a gente acaba comendo um pouco. Eu gosto de fazer assim, prender as laterais e o meio, e daí essa parte aqui a gente vai distribuindo. De repente até muda aqui o alfinete da ponta, se precisar. Aqui também dá pra fechar a borda da parte de cima. Também é uma costura de mais ou menos 1 centímetro. A largura da borda do percocador. Oh, esqueci de mudar do zigue-zague. Agora tá no ponto reto. Dá um processo. Agora eu vou fazer o mesmo com a outra parte. Então, primeiro a gente uniu essa parte de fora com o forro. Agora a gente vai unir os dois forros e as duas partes de fora para fazer o acabamento do saco. Então, a gente vai pegar a outra metade aqui, que é igualzinha a essa, e vai posicionar, então, o direito da parte de fora e o direito do forro. Então, fica assim. E aí, quando a gente tem tecidos assim que são diferentes, o importante é a gente posicionar bem esse encontro das costuras aqui. Primeiro você abre aqui a ferro, né? Então você pode tombar aqui a costura para um lado, ou você pode até abrir ela assim, se você quiser. Abrir ela no meio. A gente fala abrir a costura ou tombar a costura. Então você faz do jeito que você quiser. E aí o importante é você prestar atenção nesse encontro aqui. Porque se ficar assim, depois quando você for desvirar o saco, ele vai ficar torto, vai ficar uma parte do outro tecido aparecendo. Então, o importante é prestar atenção aqui nesse encontro. Bom, e aqui no meu caso, como eu tenho mais uma emenda aqui, eu tenho que prestar atenção nessa outra emenda aqui pra casar. Então, primeiro eu vou prender com o alfinete esses dois pontos aqui, né, das duas emendas que são os mais críticos, e depois o resto do tecido eu vou ajeitando assim, espalhando ele aqui no meio.
E aqui nesse caso não tem problema, porque aqui é o forro e é uma emenda só pra poder aproveitar o tecido. Então isso aqui não me interessa. O que eu tenho que prestar atenção é nesse aqui, que é do tecido do direito. Do direito não, né? Do lado de fora do saco. Vou tentar mostrar agora como ficou. Então eu coloquei direito com direito, né? Da parte de fora e da parte do forro. E aí eu alfinetei toda a volta, mas deixei um espaço aqui sem alfinetes e até marquei aqui pra ficar mais fácil de ver, que é a parte em que a gente vai virar. Então aqui no forro a gente tem que deixar essa parte aqui aberta pra gente poder desvirar a peça depois que costurar. Então a gente começa aqui e aí dá a volta inteira aqui até o outro lado, até essa outra risca aqui. Então esse outro pedaço fica sem costurar. Eu vou começar com o retrocesso. Aí a margem de costura eu vou deixar um pé de máquina também, mais ou menos 0,5 centímetro. Quando a gente chega aqui perto do final, às vezes dá um pouco de medo, né? No começo a gente não controla também a máquina, dá um pouco de medo de passar aqui a costura. Então a minha dica é ir aqui pelo volante, a gente gira o volante e aí a agulha faz um ponto. Então, em vez de fazer com o pé, a gente gira o volante com a mão e faz esses últimos pontos. Aí não tem perigo de passar. Aí levanta o pé calcador, vira aqui e aí fica certinho aqui. Porque se eu fosse fazer com o pé, de repente podia fazer 2 pontos em vez de um e ia ficar um pouquinho mais pra frente do que eu gostaria. Então, fazendo aqui com o volante, né, girando o volante com a mão assim, a gente consegue fazer certinho e parar bem exatamente onde a gente quer. Uma coisa que às vezes eu fazia no começo era deixar assim o pano todo embolado aqui embaixo e às vezes acabava costurando o tecido de baixo junto. Aqui é mais difícil isso acontecer porque é um retângulo, mas principalmente quando a gente tá costurando uma peça de roupa que são várias camadas, manga, não sei o que, e aí às vezes acabava ficando dobrado e aí pega aqui embaixo, tipo essa parte de baixo sem querer junto, e aí você tem que desmanchar a costura. Então tenta sempre deixar o tecido organizado, assim, esticado, quando dá, né, quando você tem espaço, porque fica melhor pra costurar, né? Você costura com mais facilidade e também tem menos perigo de errar no final das contas, de costurar por cima de uma parte que você não queria. E agora eu cheguei aqui na parte que encontra essa costura de cima com a costura de baixo, né, do tecido que tá embaixo, então aqui eu vou bem devagarzinho para o tecido não correr e essa costura não ficar desencontrada com a de baixo. Aqui eu tô na última parte, aí tô chegando perto aqui dessa risca e eu vou costurar só até aqui. Aí no final eu dou um retrocesso também pra prender a costura. Corto aqui. Ficou assim, essa parte aqui ficou aberta, né? Que eu falei que a gente ia deixar assim pra poder desvirar. E o restante ficou tudo costurado em volta. Aqui, essa outra lateral, a gente passa a costura inteira também e faz a volta. E eu gosto de fazer sempre o retrocesso no começo e no final pra ter certeza que a costura não vai desmanchar. A gente também quer fazer os piques aqui, né? Refilar essa bordinha. Porque aí quando a gente vira essa ponta aqui, não fica essa sobrinha de tecido aqui enfiada, né? Porque senão a gente não consegue deixar aqui um ângulo bem reto, né? De 90 graus. Então a gente corta todas as 4 pontinhas. Tem que tomar cuidado pra não cortar aqui a linha. Se cortar aqui, aí a gente perde toda essa costura, né? Ela vai descosturar inteira. As 4 pontinhas aqui refiladas, é hora de desvirar. E aí a gente pega a abertura que a gente deixou aqui e vai desvirando, jogando o tecido pra fora. Minha costura ficou um pouco desencontrada aqui. Vamos ver do outro lado. Do outro lado ficou um pouco melhor. Ai, que tristeza. Aqui embaixo pelo menos ficou melhor. Que agora é a hora da verdade, né? Quando a gente desvira que a gente descobre o que aconteceu. Depois que termina de desvirar,
sempre fica assim, essa parte das pontinhas aqui um pouquinho enfiadas. Daí eu pego alguma coisa pontiaguda, tipo uma agulha de tricô, e dou uma empurradinha aqui na ponta. Não vai pegar uma coisa super afiada, porque senão pode furar o tecido também. Mas a agulha de tricô é bom porque ela é pontuda, mas nem tanto. Agora eu tenho aqui a parte de fora e a parte do forro. E tem esse buraco aqui, né? Então eu preciso fechar esse buraco. Pode passar aqui antes de fechar, antes de passar a costura, né? Passar ferro, pra ficar bem certinho, mas, bom, pra mim eu acho que só dando uma ajeitada com a mão já dá pra fechar. Daí o ideal é você colocar uma linha que seja da cor do seu tecido, né? Pra não ficar aparecendo, porque essa é uma costura que vai ficar aparecendo. Mas pra ficar mais fácil pra visualizar, eu vou fazer com a linha preta mesmo. De qualquer maneira vai ficar escondido dentro do saco, mas em geral eu gosto de colocar a linha da mesma cor do tecido, porque eu acho que fica mais bonito. Aqui dá pra fechar com esse pé calcador normal mesmo. Você pode ajustar a agulha. Se a sua máquina tiver o ajuste da agulha, né, pro lado, você pode jogar ela pro lado direito. Então aí você coloca o tecido aqui, mas não coloca ele rente aqui na borda, porque mesmo colocando ele pro lado, fica um espacinho. E o ideal é que essa costura seja feita aqui bem na pontinha, né, pra fechar aqui o buraco e ficar bonitinho. A minha máquina não tem esse ajuste da posição da agulha, então se eu fosse fazer com esse pé, eu colocaria esse meio do pé alinhado com a borda aqui do tecido, igual quando eu fui fazer o zigue-zague, e daí faria a costura bem aqui na ponta. Mas eu tenho esse outro pé aqui, que é um pé de bainha, não sei se tá focando, e ele é melhor pra fazer esse tipo de costura bem na borda. Então vou trocar aqui o pé pra mostrar. Então esse pé aqui, ele tem esse dentinho preto aqui, que ajuda a guiar o tecido. Então quando eu coloco o tecido aqui, ele tem aqui uma canaletinha dentro, que é esse de metal, e aí a agulha vai correr por aqui, e aí esse dentinho preto, ele ajuda o tecido a ficar sempre reto, né? Ele é tipo como se fosse uma linha guia aqui. Vamos ver se vai dar pra ver. Vou dar um retrocesso aqui no começo. Faço um retrocesso no final também. E ficou pronto. Aí a costura fica aqui bem na borda do tecido. Do outro lado também. E, bom, se eu tivesse feito com uma linha mais clara, né, uma linha bege, teria ficado bem mais bonita. Mas, enfim. Aí, esse pé normalmente acho que se usa pra fazer aquela bainha lenço, barra lenço, que aí a gente faz uma costura bem na pontinha também. Eu gosto bastante porque ele ajuda, né, a não ficar torto. Aqui foi um pouco porque é difícil costurar e filmar ao mesmo tempo, mas, enfim, ele ajuda a você costurar sem ter que se preocupar tanto em costurar assim sempre bem na bordinha. E tem uns pés calcadores assim desse tipo de bainha que são legais porque eles têm regulagem, eles têm uma engrenagem de metal aqui que permite que esse dentinho não fique fixo, que ele corre pra lá e pra cá. Então você consegue fazer uma bainha mais larga, né, mais distante da borda, ou uma bainha bem pertinha como esse daqui. Esse daqui é fixo, só fica nessa posição. Mas o outro tipo é bem legal, principalmente quando eu tava fazendo acessórios, eu usava bastante pra poder fazer as peças bem retinhas, né, costura bem retinha. Se tiver o pé de bainha também, pode fazer com esse pé aqui, esse transparente. Eles têm esse pé de plástico, mas tem de metal também, e é o pé mais comum de máquina doméstica, que serve pra costura reta e pra zigue-zague também. Aí é só você tentar alinhar aqui no meio, né, você
Tem que deixar um pouquinho pra fora, lógico, né? Pra agulha não bater fora do tecido, mas dá pra fazer com esse daqui também, só tem que tomar um pouco mais de atenção. Voltando pro saco, então agora ele tá desvirado, costurado, fechado aqui na boquinha. Então é a hora da gente fazer essa parte aqui do acabamento. Agora ele vai tomar a mesma forma de saco, porque a gente vai enfiar o forro pra dentro. Ai, meu Deus, tá cheio de fio. A gente pega o forro e aí a gente vai dobrando ele aqui pra dentro. A gente abre a parte do tecido externo e vai enfiando o forro aqui. Aí, vou pegar aqui a minha agulha de tricô pra ajudar aqui nos cantinhos. Aqui é importante que o forro fique um pouquinho pra dentro em relação à parte externa. Não precisa ser muito, tipo assim, uns 2 milímetros, não sei. Não precisa ser assim, por exemplo, assim já é muito. Então pode ser bem menos, aqui assim, só pra ele não ficar saindo pra fora, porque senão corre o risco dele ficar assim. Aí... Bom, às vezes não tem problema, mas eu, por exemplo, não quero que ele fique aparecendo pra fora, então tento deixar ele um pouquinho mais pra dentro. E aqui, que dá pra ver que a minha costura tava errada, ficou torta, mas esse lado ficou bom. Mas o mais importante é essa costura aqui, né, pra mim, no caso aqui, porque eu tô usando 2 tecidos. Se eu estivesse usando um só, não ia ter essa costura aqui aparecendo, ia ser um tecido inteiro, de baixo até aqui em cima. Mas já que eu tô usando 2, então tenho que tomar cuidado aqui com essas costuras aqui do lado, que são as que mais vão aparecer. Bom, esse é um detalhe que acho que mais quem costura que vai reparar, sabe? Tem gente que nem liga pra isso, mas pra mim me incomoda se eu pego alguma peça e tá desencontrada, assim. Um pouquinho tudo bem, é normal, mas assim, tipo, muito desencontrado eu acho feio. Então o saquinho ficou assim, a parte de baixo tá toda costurada, porque a gente costurou quando fechou a volta, aqui em volta também, do fechado, dentro tá fechado aqui o forro, porque a gente costurou aqui antes de enfiar o forro dentro da parte externa. E aí o que falta agora é a parte que a gente faz 2 costuras paralelas aqui pra gente passar o cordão e poder fechar o saco. No exemplo da Andrea, o saco que ela faz fica parecido com esse, que fica uma borda aqui pra cima. Não no sentido de ter tecidos diferentes, mas da costura deixar essa sobra pra cima pra quando a gente fecha o saco ficar assim, um babado. Mas nesse caso aqui, como o meu saco já vai ficar muito pequeno, então eu vou fazer a costura bem aqui em cima, a primeira costura, e a segunda costura aqui um pouco mais pra baixo. Sempre a costura ficar bem reta, você pode marcar com giz, igual a gente fez na parte de fora, né? Pega aqui a régua, um giz, ou uma caneta, enfim, o que você usa pra marcar o tecido. E passa aqui, aí depois passa aqui uma outra costura aqui embaixo, aí a largura vai depender do material que você vai usar pra fechar. Se for uma fita mais grossa, você faz uma costura um pouco mais distante, né? No caso aqui eu fiz com meia polegada, que deve dar o que? 1,5 centímetro de distância. E aí eu vou fazer isso desse lado e do outro lado também. E marcar a primeira linha e a segunda, e depois vou costurar por toda a volta. Aí aqui na hora de costurar a gente tem 2 opções. A minha máquina, ela tem esse braço livre que a gente fala, né? Dá pra tirar essa parte. Eu consigo encaixar o saco aqui e costurar. Mas se a sua máquina não tiver esse recurso de tirar uma parte, deixar o braço livre, né? Pode fazer que a máquina só fica assim, aí não dá pra encaixar o saco direito, porque fica muito pequeno. Daí a gente vira o saco do avesso e costura por essa parte aqui. Aí a gente vai fazer assim e vai dando a volta com o saco desse jeito. Porque aí a gente tá costurando sempre pela parte de fora, onde a gente marcou, e o outro lado não vai ficar embaixo aqui, vai ficar por cima. Aí aqui é a parte que as costuras se encontram, né? Essa costura com a costura do forro. Então é a parte mais grossa, é a que tem mais chance de dar problema. Tipo, dependendo do tecido que você tá usando, se for um pouco mais grosso ou assim, mais pesado, a agulha pode prender aqui, perigoso até quebrar. Então vai com cuidado. Se você vê que a agulha tá enganchando, não tenta forçar no pedal.
Aí vem aqui do lado e gira aqui o volante com a mão, porque é menos arriscado. Toda vez que você vê que a agulha tá prendendo, ou tá muito grosso o tecido, ou a linha tá embolada, tem algum problema. Então, quando a agulha não tá indo, né, quando a costura não tá indo na máquina, você para, né, vê o que tá de errado. E se for o caso porque é muito grosso, então você gira no volante. Mas se tiver algum outro problema, às vezes é na linha da bobina ou na linha daqui de cima, ou na própria agulha, que entortou, aconteceu alguma coisa, você já consegue resolver. Se você tentar forçar e pisar mais fundo no pedal, daí pode até a sua máquina quebrar por causa disso, porque a agulha às vezes fica presa aqui na caixa de bobina, né, aqui embaixo. E eu falo isso porque já aconteceu comigo. Então, quando a máquina dá algum sinal, a gente tem que respeitar. Eu vou começar aqui com o meu processo. Cheguei na parte um pouco mais grossa, então vou fazendo aqui, ajudando com a mão. Dou até uma esticadinha. A gente não pode puxar o tecido por trás, mas a gente pode ajudar ele a seguir. Processo de novo. Agora eu vou repetir o mesmo processo aqui embaixo, na outra costura paralela. E aí é só cortar os fios. Agora a gente terminou aqui, fez as costuras e chegou a hora de abrir aqui na lateral pra gente colocar o cordão pra fechar o saco. Aí a gente tem que abrir esse pedacinho entre uma costura e outra aqui. E não abrir a parte do forro, o forro fica do jeito que tá. A gente vai abrir só a parte de fora. Bom, aqui como eu usei uma linha diferente, fica mais fácil de ver, né, os pontos. Se você tiver com medo de o negócio ir pra frente, você pode pôr um alfinete aqui. Porque a gente não quer cortar essa costura e essa costura, a gente quer cortar só o que tá no meio delas. Pronto. Aí eu abri aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou tentar usar esse cordão aqui pra passar no saco, mas eu já usei ele pra um outro projeto, então talvez não dê. Vamos ver se eu tenho a metragem suficiente. Tem bastante, acho que vai dar sim. E agora a gente vai passar o cordão pelo buraco que a gente fez. E vai ficar um assim, né? Entrando e saindo por um lado, e o outro ao contrário, entrando e saindo pelo outro lado. Vou pegar uma agulha de tapeçaria, que eu uso, na verdade, pra arrematar os tricôs normalmente, mas acho que vai dar certo aqui também. Vou pegar um dos buracos. Vou passar... Opa! Não atravessar. Puxar aqui, porque esses cordões, eles vivem escapando quando a gente tá passando aqui por dentro, então vou deixar bem puxado aqui. Passo aqui, aí chega aqui no outro buraco, não sai pelo outro buraco, continua passando reto. Eita, não sai no meio do caminho com a agulha também. E aí a gente tem que sair por aqui, por esse buraco, por onde a gente entrou. Pronto, passei finalmente um dos lados. E aí então eu entrei por aqui, dei toda a volta aqui no saco.
e sair pelo mesmo lugar que eu entrei. E aí, se você quiser, você pode passar só um cordão e fechar o saco assim, né? Só que, óbvio, você não faz essa abertura aqui do outro lado, né? Dá pra usar ele desse jeito. Ou se você quiser um fechamento duplo, aí você passa o cordão pelo outro lado também. Daí venho aqui num lugar que eu não passei ainda e enfio a agulha aqui. Aí só tem que tomar cuidado pra não prender a agulha no cordão que já tá aqui dentro. Conforme vai colocando aqui, vai esticando. Aí chega aqui, não sai com a agulha por aqui, continua reto. E aí a gente sai por aqui no mesmo lugar que a gente entrou. Prontinho. Daí, pra unir as duas pontas, né, pra elas não ficarem saindo do lugar, você dá um nozinho. E depois pode cortar as pontas aqui pra arrematar. Se o cordão for de material sintético, você pode queimar essas pontas pra elas não ficarem judiciando. Mas se for de algodão, não, né? Daí, senão vai botar fogo no negócio. Tá pronto o saco. Agora é só puxar aqui, ajeitar. Nossa, o cordão ficou até meio comprido. Tá o cordão aqui. Ficou bem bonitinho, né? Não tinha muita pretensão com esse saco, eu só fiz pro tutorial mesmo, mas ficou bem bonitinho. Então esse foi o tutorial do saquinho. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender alguma coisa. Eu fiz assim meio nas pressas, eu não planejei muito, então ficou um pouco confuso talvez a filmagem, mas eu tentei explicar os detalhes assim, tipo, porque aqui eu faço cada coisa daquele jeito, pra gente tentar ter os passos em mente quando vai costurar, porque no começo é um pouco difícil entender o que vai acontecer no final, né? Então a gente tem assim um monte de retângulos e como que isso vira um saco, né, no final das contas. Às vezes a gente não consegue enxergar esse resultado. Então eu espero que com o vídeo tenha dado pra entender como que a gente transforma só aqueles tecidos num produto final. Pra mim é muito mais fácil pensar na costura do que no tricô, eu acho, porque eu tenho mais prática. Eu comecei a costurar bem antes de aprender a tricotar. Eu fiz alguns cursos de modelagem de bolsas, cursos livres, oficinas, enfim, não cursos de longa duração, mas que me ajudaram a ter uma visão um pouco mais do processo como um todo. Eu gosto de acompanhar bastante o trabalho do Yuji Sato e da Emi Kuramoto, do Tofu Studio, porque eles postam bastante sobre isso, sobre o processo, não só o processo em si, mas coisas mais filosóficas até. A maior parte do que eu aprendi, assim, sobre costura de bolsas e outros acessórios foi com eles, sim. E o Yuji tem vários macetes, assim, várias dicas que são interessantes. E sobre roupas, eu gosto de acompanhar os tutoriais da Patrícia Cardoso. Foi a minha primeira professora de costura, eu aprendi o básico com ela em São Paulo. E agora ela tem vários vídeos no YouTube em que ela mostra o processo inteiro da modelagem e da costura de roupas. Eu acho bem interessante, apesar de eu não saber modelar. Eu acho que dá pra ter uma ideia bem boa de como as peças são feitas e até pra gente alterar os moldes que a gente compra pronto, de revistas ou de livros. E também a costura em si, ela vai detalhando, né, passo a passo e ensina vários tipos de acabamentos que são os detalhes que fazem a diferença no final das contas. E tem outra Patrícia, a Patrícia Rocha, ela é de Niterói e ela tem alguns tutoriais também bem legais, inclusive um de viés que eu vou testar da próxima vez que eu for fazer viés em casa. Ela fala muito sobre modelagem no Instagram dela, sobre costura, acabamentos também. Eu gosto bastante de acompanhar o conteúdo que ela produz. O meu tutorial é muito mais simples do que os das meninas e muito mais improvisado também, mas eu espero que tenha servido pra alguém aprender alguma coisa ou pelo menos pra passar um tempo assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aqui embaixo ou me mandar pelo Instagram também, @criskemi. Acho que é isso. Obrigada por estarem por aqui e até a próxima. Um beijo!